Ofertas. O que devo ofertar? E como ofertar? Você já deve ter ouvido ou se perguntado das seguintes maneiras: é verdade que se não dermos o dízimo, estamos roubando o que é de Deus? Ou que não precisa ser 10%, apenas oferte o que Deus tocar no seu coração? Vamos ver agora o que Deus nos ensina sobre este assunto em sua palavra. Este é um momento especial. É importante que você pause o vídeo e pegue uma Bíblia para conferir cada versículo bíblico que veremos durante esse vídeo. Antes de iniciarmos, feche seus olhos e ore comigo assim: Espírito Santo, me ajuda e desperta com transformação a minha mente, o meu espírito e o meu coração, para que, a partir dessa palavra, eu consiga proceder corretamente de acordo com o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Sabendo-se que para descobrir o propósito precisamos entender o princípio, iremos começar pelo primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 47, no tempo que José governou o Egito, a partir do versículo 13, no período dos 7 anos de seca. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então, o que aconteceu daí foi que todo o povo da terra do Egito e de Canaã iam até José para comprar o trigo que ele tinha armazenado nos celeiros durante os 7 anos de fartura. Quando o dinheiro do povo acabou, para não morrerem de fome, começaram a oferecer seus bens. Eles recebiam o alimento e em troca davam suas vacas, suas ovelhas, camelos, seus gados. Daí, passado mais um ano, como o povo não tinha mais nada para oferecer, ofereceram a si próprios como escravos e suas próprias terras. E vamos ler agora nos versículos 23 e 24 para ver o que José respondeu ao povo em relação a essa proposta. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí, tendes sementes para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam os vossos meninos. José era um homem de Deus, portanto, era um homem justo. Agora pare para pensar um pouco. Se fosse você que estivesse numa situação ruim, sem alimento, sem nenhuma casa para morar, e de repente vem o rei, te oferece morada, terra para você plantar, e ele cobra de você apenas a 5ª parte, é justo, não é? Eu mesmo aceitaria na hora. Aí você deve estar se perguntando: mas ele pediu a 5ª parte, e o assunto aqui é a 10ª parte. Você lembra das 2 primeiras perguntas mencionadas aqui no início do vídeo? Sendo a primeira: é verdade que se não ofertarmos o dízimo estamos roubando o que é de Deus? Entenda, por que dizer que estamos roubando o que é de Deus, sem saber se o que temos veio verdadeiramente dele? Ou você não acha justo, assim como acabamos de ver na história de José, na qual o povo primeiro recebeu do seu senhor, que agora seria Faraó, para só depois entregar parte do que tinha recebido? Pois bem, relembremos agora a 2ª frase que vimos no início desse vídeo, que é a seguinte: ou você pode ofertar apenas a parte que Deus tocar no seu coração? Bem, esta opção também é valiosa. E você sabe por quê? Porque Deus não quer dízimo de qualquer pessoa. Bem, você pode estar achando isso um absurdo, mas imagine pessoas que ganham a vida de forma desleal ou conquistam dinheiro com mentiras e golpes. Você acha que Deus se agrada em receber dízimo de situações assim? Vamos ler no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, onde Safira e Ananias, fingindo ofertar todo o valor de uma herdade vendida, tiveram para si parte do dinheiro,
Veja o que disse Pedro a Ananias. Capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então, isto nos prova que ofertas com dinheiros a partir de mentiras ou de outros tipos de erro provém de Satanás. Confirmemos nos versículos 4 e 5 o que Pedro continuou a dizer a Ananias: guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desenguíneo em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos o que isto ouviram. Esta passagem bíblica deixou bem claro o quanto é intenso estarmos em retidão para que Deus aceite nossas ofertas. O próprio Cristo nos ensinou sobre isto quando esteve aqui na terra. Veja o que Jesus falou no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Que ensinamento valioso! E agora, em que situação Deus quer e recebe ofertas? Vejamos essa resposta na própria Bíblia. Vamos voltar agora ao livro de Gênesis. Sabemos que Abraão peregrinou muito até chegar à terra que Deus prometeu dar. Vamos ler no capítulo 14, onde teve uma grande batalha de 4 reis contra 5. Eram muitos reinos envolvidos numa batalha de uma só vez. Até Ló, que já estava morando separado de Abraão, foi prejudicado nesta guerra, porque foi levado junto com sua fazenda. Quando Abraão recebeu esta notícia, foi rapidamente socorrer o seu irmão. E agora, vamos ler juntos, do versículo 14 ao 16. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Perceba nesses versículos a diferença de algo dado por Deus. Vejam que era uma batalha de 4 reis contra 5, e Abraão conquistou em apenas uma noite e ainda trouxe de volta seu irmão Ló e tudo que ele tinha perdido. E como confirmação de que devemos ofertar quando recebemos o que vem verdadeiramente de Deus, vamos ler agora do versículo 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Pois bem, vimos aí que foi realmente Deus que deu a vitória a Abraão, entregando os inimigos nas mãos dele. E Abraão, de todos os despojos conquistados nessa batalha, entregou o dízimo de tudo. Temos uma confirmação clara desta passagem no livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 7, versículos 1 e 2. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Ou seja, primeiro Deus nos dá, Ele nos abençoa primeiro e só depois o retribuímos. Outras passagens bíblicas que nos mostram que é desta maneira acontecem de Êxodo a Números, quando Deus, através de Moisés, liberta seu povo do Egito. Só depois que chegam na Terra Prometida,
Depois que recebem suas posses, é que Deus ensina ao povo e pede acerca de dízimos, ofertas, primícias, ofertas alçadas. Leiamos no capítulo 18 de Números, no versículo 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Prestem atenção. Quando o povo de Deus recebeu a terra que o Senhor tinha dado por herança, eles não precisaram construir, nem trabalhar pesado, nem plantar, porque quando Deus dá, é assim, é pronto, com condição e grandioso. A terra que Deus deu ao povo era uma terra muito abençoada, e vou te provar isto. No livro de Números, no capítulo 13, no versículo 27, quando Moisés enviou os espias a colherem informações na terra, veja o que eles disseram na volta. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Quanto a este fruto, vamos ler nesse mesmo capítulo, no versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Vejam que é comum ver ramos de vide com alguns cachos de uva, mas o que eles cortaram continha um cacho de uva apenas, que equivalia a vários cachos de uvas. E mais uma prova que esse cacho de uva era bem grande é que eles precisaram levar numa verga. Provavelmente, naquela época, essas vergas eram de madeira e eles tiveram que levar para ajudar no transporte do cacho de uva, já que era tão grande, além de que iam levando também romãs e figos. Louvado seja Deus, que recebe de agrado a 10ª parte do que Ele dá primeiro, porque Deus é justo. E se ainda não está suficiente para você, vamos para mais uma confirmação? Que é quando Jacó está fugindo do seu irmão Esaú para a casa do seu tio Labão. Lembremos, meus irmãos, que ali Jacó não tinha nada, estava fugindo apenas com a roupa do corpo. Depois que ele deitou a cabeça numa pedra, que dormiu, sonhou, tendo a visão de uma escada que chegava até os céus. No outro dia, quando ele acordou, vamos ver o que ele fez no capítulo 28, no livro de Gênesis, versículos de 20 a 22. E Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Não tenha dúvida, quando o que você recebeu foi verdadeiramente de Deus, ou uma porta que se abriu na sua vida depois que você pediu a Deus, que se fosse por capacidade sua, jamais aquela porta se abriria. Ou se você fez um voto a Deus, que se Ele te desse aquele emprego ou aquela provisão que você estava tanto precisando, e que depois do seu pedido, aquela porta se abriu, aquela provisão apareceu ou aconteceu, não tenha dúvida que foi Deus que colocou em sua vida. Então é justo que você retribua com a parte que Ele tem nos ensinado em sua palavra, contribuindo para que o seu reino prossiga aqui nesta terra. Ofertando a Deus de maneira que o agrade, tudo em nossa vida é acrescentado. Observe que Abraão, depois que entregou os dízimos, foi abençoado. A promessa que Deus tinha feito de Sara engravidar aconteceu e ele possuiu toda a terra que Deus o tinha prometido. Às vezes, nos encontramos em situações tão difíceis financeiramente que chegamos a nos distrair com tantas preocupações e esquecemos de ofertar. E isso acaba piorando mais a nossa situação. Tiremos por ensinamento esta parte no livro de Jó, que afirma que Jó era um homem fiel em suas ofertas. A Bíblia diz que Jó, só de imaginar que seus filhos poderiam ter pecado,
Ele se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Então, isso é uma prova, irmãos, de que Jó era um homem que ofertava. E é aí onde a gente deve ter muito cuidado, porque quando Deus permitiu que o inimigo tocasse nas coisas de Jó, olha só no que ele tocou primeiro. Vamos ler no capítulo 1 do livro de Jó, nos versículos 14 e 15. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Então o inimigo tocou primeiro nos bens que Jó usava para fazer ofertas a Deus. Daí ele foi destruindo os demais bens de Jó, aniquilando assim todas as possibilidades de Jó fazer ofertas. Ei, preste atenção. Se você é uma pessoa que já ofertou na obra de Deus e que por alguma situação você não está mais praticando a oferta, tenha uma conversa com Deus. Experimente dar continuidade à prática da oferta, agora de uma maneira diferente, porque você já entende quando é que se deve dar o dízimo. E, quanto a uma oferta, você pode conversar com Deus no intuito de honrar a Ele, porque Ele nos honra primeiro. E assim foi desde o plano da salvação, quando Ele fez a sua maior oferta para nós, que foi seu Filho Jesus Cristo, para que hoje estivéssemos aqui. Ou, se você nunca aplicou essa prática na sua vida, tenha uma conversa com Deus antes e experimente. Tenha certeza de que você irá começar a ver coisas grandes acontecer na sua vida. E eu estou aqui te ajudando, porque eu sou prova viva desta experiência. Antes, eu ofertava sem entender, ou do jeito que dava, ou quando dava para fazer alguma oferta, mas as situações foram ficando mais difíceis para mim, as portas se fechando, e eu fui buscar o Pai na Bíblia, em Sua Palavra, e foi aí que o Espírito Santo me mostrou que é desta maneira. Então, mudei o meu propósito, e desde o tempo que comecei, Deus começou a fazer coisas extraordinárias na minha vida. Essa prática, além de nos aproximar de Deus, o que nos torna protegidos, mais fortes, nos mostra também o quanto Ele é grande e poderoso. E agora, para encerrar, vamos ao livro de Provérbios, escrito pelo homem que herdou mais sabedoria e riquezas de Deus. Olha só a receita que Salomão nos dá no capítulo 3, versículos 9 e 10 de Provérbios, para manter-se na vida de fartura. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, é desta maneira que Deus quer seus filhos, pois assim Ele nos ensinou. E agora, agradecemos a Deus por esta chave que Ele entregou em nossas mãos, que saibamos usá-la com fidelidade a Ele, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e volte sempre aqui para cada vez mais conhecer a Deus e entender sobre o grande reino dele aqui na terra.